voltamos para estudar o sistema endócrino hormonal e relembrar o sistema de defesa visto na Agenda 8, quando vimos o tecido sanguíneo e linfático. Afinal, quem são e quais as funções dos hormônios? Conforme já vimos anteriormente, os hormônios são substâncias que influenciam em diversos órgãos do corpo, controlando o crescimento, a pressão arterial, a concentração de substâncias no sangue, a hora do nascimento de um bebê, a produção de leite pela mãe, a passagem de criança para adulto com características sexuais maduras, nosso humor, alegria, enfim. É uma substância química secretada por células específicas, as glândulas, enviando essa substância para o sangue ou órgãos, dependendo do tipo de glândula onde é produzido esse hormônio, o que provoca uma resposta fisiológica em outras células-alvo. É regulador químico, o qual pode provocar um efeito de regular a velocidade de reações e funções biológicas do corpo. Esses hormônios são produzidos no interior de glândulas endócrinas, aquelas que jogam as secreções diretamente no sangue, ou exócrina, quando lançam essas secreções, hormônios, no meio externo, ou ainda em glândulas mistas. Mas podem ser produzidos pelo sistema nervoso ou alguma célula especializada encontradas em órgãos como coração, pulmão, intestino, rins e estômago. Vejamos essas glândulas principais. As principais glândulas endócrinas seriam a hipófise, está localizada na base do encéfalo, a tireoide, na porção anterior do pescoço. Nelas estão aderidas as paratireoides, em número de 4. As suprarrenais, que localizam-se sobre os rins, daí seu nome. O pâncreas, localizado próximo ao fígado, sendo um anexo do aparelho digestório. E, finalmente, as gônadas, na região pélvica anterior, em mulheres, ovário, e no homem, os testículos. A hipófise é considerada a glândula mestra do corpo, pelo fato de seus hormônios controlarem outras glândulas, como, por exemplo, a tireoide, as suprarrenais e as glândulas sexuais, ovário e testículos. O hormônio de crescimento, o GH, é um dos hormônios produzidos pela hipófise. Por exemplo, excesso desse hormônio leva ao gigantismo, enquanto a falta provoca o nanismo. Temos o hormônio tireotrófico, TSH, que regula as atividades da glândula tireoide. Prolactina, hormônio que induz a produção de leite pela mãe. ADH, hormônio antidiurético, que leva o corpo a economizar água na formação da urina. Vejamos a tireoide. Glândula situada na base anterior do pescoço, secreta hormônios vitais que regulam os batimentos cardíacos, o sistema nervoso, os pulmões e o consumo de energia. Produz ainda o hormônio tiroxina, que controla a velocidade do metabolismo. O funcionamento exagerado da glândula provoca o hipertireoidismo, enquanto o trabalho mais lento provoca o hipotireoidismo. Para um bom funcionamento, coloca-se iodo no sal, que ajuda na sua regulação. Paratireoide. São 4 glândulas localizadas em volta da tireoide, produzem o hormônio paratormônio que regula cálcio e fósforo no sangue. Suprarrenais. Situam-se acima dos rins e são responsáveis pela conhecida adrenalina, hormônio das situações de emergência e que prepara o corpo para a ação, atacar ou correr. Sabe aquele susto que a faz correr? Com isso, aumenta os batimentos cardíacos e quando o sangue vai para a periferia, nos preparando para a briga ou correr, ocorre a contração dos vasos sanguíneos. Por isso, ficamos pálidos e gelados e aumenta a frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue, para as células produzirem mais energia. Lembrou?
pâncreas. Esse produz dois hormônios importantes, a insulina, que controla a taxa de glicose no sangue, e o glucagon, que funciona de maneira oposta. Quando ficamos muito tempo sem comer, a taxa de açúcar no sangue cai muito, sensação de desmaio. Aí vem o glucagon, quebrando moléculas de glicose e enviando para o sangue a fim de normalizar a taxa de glicose. Glândulas sexuais. Corresponde aos ovários, quando feminino, que faz a produção de estrogênio e progesterona, enquanto o testículo, quando masculino, produz a testosterona. O estrogênio é responsável pelas características sexuais secundárias na mulher, como desenvolvimento de mamas, alargamento dos quadris, acúmulo de gordura em locais específicos, amadurecimento dos órgãos genitais e impulso sexual. Já a progesterona prepara o útero para receber o embrião, ou seja, prepara a mulher para a maternidade. A testosterona é responsável pelas características secundárias masculinas, como aparecimento de barba, engrossamento da voz, musculatura mais pesada nos homens, amadurecimento dos órgãos genitais masculinos e impulso sexual. Assim como o controle de funções do organismo é importante e envolve o sistema nervoso, também há necessidade de proteção desse patrimônio que é o organismo animal. Para isso, possuímos o sistema imunológico ou imunitário, constituído por barreiras físicas e químicas que protegem o organismo contra possíveis invasores e parasitas que podem vir a destruir o organismo vivo. Bem, sabemos que a pele e membranas que revestem os órgãos internos são insuficientes para evitar a entrada de elementos estranhos e micro-organismos invasores. Por isso, nosso sistema imunológico é constituído de certas células, os leucócitos, chamadas macrófagos, linfócitos e por órgãos onde eles se formam, amadurecem e se multiplicam. Os órgãos linfáticos, conforme vimos na aula 8, quando vimos tecido sanguíneo. Os macrófagos fagocitam os corpos estranhos, destruindo-os, que nós chamamos de resposta celular, enquanto os linfócitos produzem substâncias que atuam reconhecendo e nos protegendo do antígeno. Vejamos como se dá o mecanismo de ação da vacina. Cada vez que o organismo entra em contato com determinados antígenos e consegue combatê-los, o corpo aprende a se defender e produz uma resposta imune mais rápida. É dessa forma que trabalhamos com a vacinação, que é a inserção do antígeno enfraquecido ou morto no organismo, forçando-o a produzir anticorpos. Dessa forma, quando o animal efetivamente contrair a doença, o corpo já tem um antídoto, ou seja, a resposta imediata. Portanto, ele estimula o sistema imune a produzir células de memória, que é uma resposta secundária. Vamos aos exercícios para confirmar esses conceitos? Exercício 1. Em momentos emocionais, a adrenalina aumenta a tensão nos músculos estriados, promove o relaxamento dos músculos lisos e altera a distribuição sanguínea no corpo. O fígado descarrega a glicose no sangue, aumentando o suplemento de energia para as células musculares. Tudo isso junto eleva a pressão arterial e permite uma resposta mais espontânea. Essas alterações orgânicas acontecem devido à ação da adrenalina, que é produzida: letra A, pelo pâncreas, B, pela tireoide, C, pelas suprarrenais, D, pela paratireoide, E, pelos testículos no homem e pelos ovários na mulher. Alternativa correta, pelas suprarrenais. Vejamos, nas suprarrenais são produzidos dois hormônios muito importantes, a adrenalina ou epinefrina, liberadas em situação de estresse, e a noradrenalina,
que tem efeito contrário, ou seja, é o breque, mantendo os níveis normais da pressão arterial. Exercício 2. A campanha nacional de vacinação do idoso, instituída pelo Ministério da Saúde no Brasil, vem se revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Além da vacina contra a gripe, os postos de saúde estão aplicando também a vacina contra a pneumonia pneumocócica. É correto afirmar que essas vacinas protegem por quê? São constituídas de moléculas recombinantes, contêm anticorpos específicos, induzem a resposta imunológica, impedem mutações dos patógenos, trazem os anticorpos já prontos. Vejamos, as vacinas funcionam da seguinte forma: apresentam antígenos mortos ou atenuados, de modo que o organismo passe a reconhecer esse perigo e crie a resposta imunológica primária, através das células que gravam a carinha do corpo estranho, as células de memória. Mais tarde, quando o indivíduo for invadido por esse corpo estranho, as células de memória desencadeiam a resposta imunitária secundária mais rápida e intensa, impedindo ou amenizando a doença. Por isso dizemos que a vacina induz a resposta imunológica. Portanto, resposta correta, alternativa E. Elas induzem a resposta imunológica. Muito bem, alunos. Finalizamos mais uma aula onde fizemos a relação de nossos hormônios e defesas de nosso organismo. Voltaremos em breve. Até lá!